Esse é o podcast Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. No episódio 7, vamos conversar sobre pioneiros adventistas, perseguição e liberdade. Nosso bate-papo será com o pastor e escritor Ribamar Diniz, que é mestre em Teologia e História, João Batista Júnior, advogado, procurador do Estado, mestre em Direito, e Hamilton Wernick, professor aposentado, advogado e pós-graduado em Geografia Econômica e Direito. Por último, mas não menos importante, temos o nosso apresentador, Alexander Silva, bacharel em Informática, mestre e doutor em Administração. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, agora no nosso número 0007. É o nosso podcast semanal, toda quinta-feira às 17 horas nós temos a estreia de um novo episódio e hoje não poderia ser diferente, então nós com muita alegria, muito prazer, trazemos uma temática aqui sensacional que vai com certeza encantar muitos corações. O podcast de hoje tem a honra e o orgulho de receber aqui um trio muito especial, né? Temos o Júnior, que já esteve conosco no primeiríssimo podcast, o episódio número 00001. Ele esteve conosco aqui falando sobre liberdade religiosa, aquele caso lá do hospital, né? E o Júnior está retornando hoje aqui para nos apoiar nessa discussão de hoje. Também temos o Hamilton, o pastor Ribamar, né? A Yasmin já apresentou eles aqui na introdução do nosso podcast. E hoje nós estamos falando sobre os desafios que a Igreja Adventista enfrentou naquelas eras pioneiras ali no início do século XX. E nós temos aqui a participação do Ribamar, né, que vai contar um pouco da história dos desafios da Igreja Adventista no Nordeste do Brasil. E eu tenho certeza que você que é um irmão nosso de outra denominação, você vai com certeza se identificar com muitas dessas histórias, porque eu tenho certeza que as dificuldades que a Igreja Adventista enfrentou foram também as dificuldades que muitas igrejas enfrentaram. Temos o Hamilton também, que vai contar para a gente como é que foi o desafio, como é que foi a chegada do Adventismo, se não em Santa Catarina como um todo, pelo menos numa região muito importante para a Igreja Adventista, que é a região da Serra Catarinense, né? Mais especificamente lá no município de Bom Retiro da Serra, que foi um dos primeiros lugares do Brasil, né, a ter uma comunidade forte, uma comunidade bem vibrante, uma comunidade muito viva de adventistas, né, entre os imigrantes alemães. E não obstante, apesar, né, de ser uma igreja forte naquele momento, passou também por muitas provações, passou também por muitas dificuldades, e palmilhou o caminho, né, do evangelho aí, a custo de muito sangue, suor e lágrimas, né? Então eu quero dar aqui, cumprimentar vocês aí, né? Agora, enquanto a gente está gravando, é boa noite, mas para quem está ouvindo aí, a gente, então, que seja bom dia, boa tarde, né? Então, Deus abençoe a cada um de vocês aí. Podem falar aí, podem cumprimentar, dizer um oi, depois eu faço a edição. Boa noite, é um prazer estar com vocês, com o Alexander, que eu conheci há algum tempo, que lidera esse movimento bonito dos cientistas adventistas, com o Hamilton. Estou tendo o prazer de conhecer agora, com o Júnior, que eu vi no primeiro podcast. Espero ver essa mistura, né, entre história, fé, pioneirismo, desafios, possa motivar e produzir uma vitamina que nos incentiva a continuar cumprindo a missão como eles fizeram no passado. Amém. Eu tive o privilégio, né, de poder estar fazendo a avaliação do último livro do pastor Ribamar, né, sobre a chegada do Adventismo em Juazeiro do Norte, né? Sensacional o livro, recomendo a todos aí que estão nos ouvindo. Boa noite aí ao grupo, é um prazer participar aí e contar um pouco da nossa história aqui da Serra Catarinense, como também do início da Igreja Adventista em Santa Catarina. Boa noite a todos. Muito bem. O Hamilton aí, ele desenvolve um trabalho muito bonito, né, de preservar a memória, né, não só da Igreja Adventista, mas dos pioneiros, dos imigrantes alemães na Serra Catarinense, né? E tem uma associação lá, ele faz um trabalho já de vários anos, mantendo lá uma estrutura, uma infraestrutura que já foi usada pela igreja no passado para fazer as conferências, para fazer
ali as reuniões, né, administrativas, aí realmente eram grandes eventos para a época, né, onde confluíam muitas pessoas. Ali o Hamilton faz um esforço sobre-humano para preservar toda essa história, toda essa memória da igreja aí. É interessante, o Adventismo, a primeira igreja, o primeiro a guardar o sábado foi em Santa Catarina, através de uma história que a maioria já conhece. Foi através de um fugitivo que deu o endereço do seu padrasto em Brusque, na Vila Brusque, naquele tempo, 1879. E no navio, ele, como fugitivo, ele deu o endereço desse padrasto, e para 2 adventistas que estavam no navio, dois alemães, que em seguida mandaram, meses depois, correspondências, revistas e tal. E eles ficaram receosos quando receberam essas revistas, porque era um período de muita desconfiança e tal. E estas revistas acabaram sendo utilizadas no armazém para embrulhar mercadorias, olha só. E um rapaz chamado Friedrich Dressel, ele era filho de um pastor luterano que veio da Alemanha meio fugido, ele era alcoólatra, e ele pegava essas revistas então e vendia essas revistas para comprar bebida alcoólica. Enfim, é uma história muito bonita. E daí, no ano de 1900, a mensagem chegou na Serra, em Bom Retiro, 1900, através de um comportor, August Brack. Ele, através da venda de livros, chegou então na Serra Catarinense, onde nós temos lá agora uma igreja preservada, um museu e tal. Mas eu vou contando a história dali no decorrer das conversas aqui. Tá ótimo, Hamilton. E esses livros aí que esse comportor trabalhava, pelo que eu entendo, eram livros em alemão mesmo, né? Não era nem em português, é isso? Sim, em 1900, ali em Bom Retiro, na localidade chamada Entrada dos Campos das Lajes, porque saía da Serra Geral e entrava no Planalto Catarinense. Todos ali na vila, todos eram imigrantes alemães, todos. E esses livros eram todos escritos em alemão, e eles ainda não tinham escola que ensinassem o português. A escola foi criada em 1907, a igreja em 1900, na casa do pioneiro, que foi Johann Deutscher, meu tria-avô, inclusive, foi o primeiro, e a família Bell a aceitarem o sábado. A igreja começou então em 1900, ali na casa dele, em 1907, a escola, mas era tudo na língua alemã. Assim, é muito empolgante a gente poder reviver um pouquinho dessa história, porque a gente vai ver ao longo desse podcast que não foi tudo flores, né, nesse trajeto todo aí que eles percorreram. Mas o Ribamar, eu queria perguntar para o Ribamar, porque me parece que, dentro do que eu li no livro que ele escreveu, nós tivemos um papel muito importante, muito relevante da comportagem também lá no Nordeste, né? Ribamar, como é que foi essa chegada aí do adventismo no Ceará, ou Juazeiro do Norte? O que você escolher contar pra gente hoje aí? Então, eu estava ouvindo aqui o Hamilton e pensando nisso, que as literaturas produzidas pelas editoras adventistas, inicialmente lá nos Estados Unidos e da Europa, elas alcançaram o sul do país, mas o professor Éder Ozokawa, aí do NASP, aí do Centro Universitário Adventista de São Paulo, ele menciona um documento, né, que é uma publicação em inglês, a Review and Herald, que além do porto, né, do porto da literatura ter chegado a Gaspar Alto, né, através do porto do Itajaí, outros 4 portos também receberam literatura naquela época, ali no final do século XIX, um na Bahia, um provavelmente em Alagoas, um no Rio de Janeiro e outro que eu não lembro agora. E alguns anos depois,
alguns anos depois, Alexander, eu vou dizer o ano aqui, mas a ideia aqui não é a gente memorizar as datas, mas o que aconteceu, né, nesse período. Em 1892, então, o L.C. Chadwick, ele já fez escalas aqui na América do Sul para conhecer essa região, para mapear essa região e para levar informações para a sede mundial da Igreja Adventista para facilitar o trabalho posterior. E ele já fez provavelmente escalas no Ceará, pelo Nordeste, especialmente no Ceará, adquirindo ali informações, né, sobre a cultura, sobre a população e como essa população poderia ser alvo também do trabalho evangelizador dos missionários. Só que, assim, falando especificamente sobre o Ceará, sobre o estado do Ceará, os primeiros comportores que visitaram a região foram o Zacarias Rodrigues e o André Gedrá. O André Gedrá é bem conhecido da história adventista porque ele veio para o Brasil muito jovem, um europeu, né, que migrou para cá, conheceu aqui a mensagem adventista, se converteu, foi batizado, e muito jovem ele participou ali dos inícios do nosso primeiro colégio ministerial, né, o Colégio Adventista Brasileiro. Ele depois se tornou gerente da fazenda do colégio e ele passou a comportar São Paulo, aí um pouco no Sudeste, veio para o Norte, juntamente com Hans May, um alemão também que veio comportar aqui com ele, e ele foi comportando todo o Norte, na região amazônica, e foi ao Nordeste. Lá ele encontrou-se com o Zacarias Rodrigues, que é um comportor que viajou boa parte do Nordeste, e ali eles fizeram as primeiras incursões em Fortaleza e no interior do estado. Então, depois que o Zacarias Rodrigues e o André Gedrá trabalharam na década de 30, ali em Fortaleza, posteriormente foi feita uma conferência através do Léo Hallel, e houve os primeiros batismos ali na Lagoa da Parangaba, né, na capital do Ceará. Então, a comportagem ela preparou esse caminho para a chegada dos pastores e de outros missionários que acabaram atendendo esse interesse despertado pela leitura dos livros, das revistas e dos próprios contatos dos comportores que comentavam e falavam das verdades bíblicas especiais para o tempo em que vivemos. Então, a comportagem, eu estava lendo, Alexander, e Hamilton pode até confirmar, porque ele conhece mais que eu, segundo o Almir Marrone, que hoje é o líder, é aquela pessoa que coordena esse trabalho com as publicações adventistas ao redor do mundo, ele menciona que 80% dos países em que a igreja entrou, né, foi através das publicações e do trabalho dos comportores. Então, o Brasil e o Ceará não foram diferentes, e praticamente em todo o Nordeste a literatura chegou primeiro que a palavra falada no púlpito, né? Muito bem. E eu quero só colocar aqui uma questão, porque o que acontece? Quem está escutando a gente pode ser que não saiba o que significa comportagem, né? Perdoa se você já sabe, mas pode ser que um ou outro que não saiba, e não há problema nenhum se não souber. Comportagem, então, é a função, né, daquela pessoa que vende livros. Agora, especialmente quando a gente está falando de livros missionários, comportagem, ela assume um significado ainda mais especial, porque é um trabalho missionário, não é simplesmente uma forma de sustento, né, uma profissão, mas é também uma forma de missão, e é uma forma de missão muito importante. Então, a comportagem não é exclusividade da Igreja Adventista, vem sendo usado por muitas igrejas diferentes, né? E não foi diferente, como o Hamilton e o Ribamar colocaram aqui muito bem. A Igreja Adventista, ela, digamos assim, quando ela começou no Brasil, ela já tinha um terreno, de certa forma, preparado, né, pela literatura que havia aportado antes aqui. Literatura essa, seja em português, como foi o caso aí que o Ribamar trouxe para a gente, ou até mesmo em alemão. E isso é muito interessante porque existem alguns estudos, né, do pessoal da área missiológica da igreja, que eles fizeram alguns estudos e disseram que as comunidades imigrantes, elas têm uma propensão muito mais acentuada para aceitar a mensagem, para aceitar o evangelho, do que uma comunidade nativa muito bem estabelecida. E eles chegaram até no número aí de 13 anos, né, que é o período no qual uma comunidade, uma família, um indivíduo, né, que imigra, ele tem esse período em que ele está fazendo essa aclimatação, né,
enfim, até que ele esteja, digamos assim, instituído no novo país, né? E a igreja tem um trabalho muito bonito com as comunidades imigrantes. Em outros países aí, na Europa principalmente, né, um trabalho missionário muito forte entre as comunidades romanes, né, os ciganos ali, etc. E se alguém quiser conhecer por que de repente chegou essa onda, né, de evangelismo adventista na América do Sul, lembrando que a Argentina foi o primeiro país que recebeu a mensagem adventista, questão de poucos anos, não foi muita coisa de diferença, mas se alguém quiser conhecer mais, tem uma meditação escrita pelo pastor George Knight, né, que é um historiador da nossa igreja aí, e ele escreveu uma meditação chamada Para Não Esquecer, e ali ele conta, dado momento a igreja adventista virou a chave, né, ela saiu ali de um processo muito endógeno, e aí a igreja adventista passa a se voltar para os campos missionários estrangeiros, e dentre eles a América do Sul, como não poderia deixar de ser. Agora, Júnior, eu quero fazer uma pergunta para você. Dentro desse contexto que a gente está falando, a gente vai já passar a palavra de novo para o Hamilton, para o Ribamar, houve, assim, bastante perseguição, não foi um trabalho fácil para a igreja adventista, nem um pouco, porque enfrentou muita resistência, e hoje os conceitos de liberdade religiosa que nós temos, infelizmente, eles não são muito antigos, né? São questões, assim, mais recentes. Eu queria, se você puder falar um pouquinho para a gente, como é que foi o desenvolvimento, como é que era enxergada a questão da liberdade religiosa no passado e por que esses caminhos, às vezes, no passado eram mais difíceis em certos aspectos do que hoje, né? Assim, boa noite a todos. Eu tenho uma biografia aqui do Guilherme Stein Jr., os colegas aí devem conhecer bastante, e aí ele relata que no Brasil, a primeira igreja protestante a chegar formalmente foi a igreja anglicana em 1822. E aí, segundo ele escreve, ele relata para a gente, praticamente a cada 10 anos chegava uma nova congregação. E aí chegaram os metodistas, né, a igreja congregacional, e por fim, a nona denominação a chegar, a oitava, melhor dizendo, foi o adventismo. E aí o batismo do Guilherme Stein Jr. foi uma espécie de formalização, né, da instituição da igreja adventista aqui no Brasil. Aí vocês, os colegas que estão mais a par da história da igreja, podem fazer considerações a respeito disso. Mas por que eu estou falando isso? Né? Porque dentro do direito, aqui falando especificamente do nosso país, antes de 1889, né, com a proclamação da República, era crime você professar publicamente uma determinada religião. Né? No Código Criminal de 1830... Que não fosse católica, no caso. Exatamente, uma religião que não fosse católica. Então, você tinha tinha dispositivos que estabeleciam como crime essas atitudes. Inclusive, os colegas estavam falando aí da comportagem e tudo mais. Então, esse tipo de propagação, de publicação, de impressos de outras denominações, era também considerado crime. E se houvesse algum tipo de casa, algum estabelecimento com uma imagem exterior, né, que revelasse alguma espécie de culto, aquela casa ali, ela sofria uma interdição do Estado. Era fechado, as pessoas que estivessem ali no culto eram tiradas, né, e aquele sinal exterior, ele era demolido. Então, tudo isso era assim, digamos assim, a rigor, né, a igreja tinha o Estado tinha uma igreja, né, que era a igreja católica, e essa igreja era protegida pelo ordenamento, né, pelas leis que vigiam naquele momento. Então, a presença de outras denominações foi feita de maneira muito, entre aspas, né, muito discreta. E aí, isso só veio mudar, essa chave só mudou realmente em termos jurídicos em 1889, né, quando foi proclamada a República, e aí foi feita uma cisão formal entre a igreja e o Estado. Mas aí a gente sabe, né, entre o formal e o real, o material, aí vai um descompasso bem, bem grande. Até isso ser agregado na vida das pessoas e tudo mais,
né? E aí sim, faz parte da história, seja da Igreja Adventista, seja de outras denominações. E essa perseguição, né, vamos dizer assim, grosso modo, isso não se dá apenas digamos assim, no cunho da religião predominante, mas ela também se expressa em relação à rivalidade das próprias denominações protestantes no que diz respeito a angariar novos membros, né? Então as disputas são tanto no polo maior, né, que apesar de não ter mais leis, né, depois de 1889, favorecendo ela, mas ela tinha toda aquela simpatia da população, e enfim. E só a gente já passou, a gente passou aí séculos disso, né, um século disso, mais de um século disso, mas a gente vê, né, em todas as construções, nas praças, né, e resquícios, né, em leis. Feriados, né? Exatamente, que favorecem a religião majoritária e que aí o restante do protestantismo disputa ali o que existe, né? E, enfim, aí as perseguições, elas são mais de cunho, talvez, social, né? Intimidações por parte de funcionários públicos, mas que, volto a reiterar, né? Não tinham um arcabouço legal para tanto. Mas que, enfim, de alguma maneira, as instituições do Estado, por estarem, vamos dizer assim, entre aspas, né, aparelhadas, né, com a concepção predominante, acabam, de alguma maneira, favorecendo, né, tendo algum tipo de simpatia. Eu acho importante isso que você trouxe aí, pelo seguinte, né? Você note que até 1889, praticamente junto com a abolição da escravatura, né? Você tem... Sim. Você tem ali você tem a República Velha, e aí entra uma Constituição, né? Ainda que é embrionária, ela é bem diferente dos princípios constitucionais que a gente teria aí 100 anos depois. Mas ainda assim você vê esse salto acontecendo, que é um salto realmente alinhando, inclusive, né, com aqueles ideais lá da Revolução Francesa, aquela questão toda. E eu recomendo aí que quem está nos escutando escutar o podcast episódio 6, né, que nós falamos sobre a questão da universidade, do jovem, aquela questão toda, né? Mas aí entra esses ideais, só que leva um tempo para isso fazer parte efetivamente da cultura, porque a cultura deles era realmente uma cultura protecionista, né, com relação à religião. E aí eu queria que o Hamilton e o Ribamar falassem um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de pessoas começarem a professar uma fé bastante divergente, que destoavam bastante daquilo que o povo, né, que a população estava acostumada, não só pelo fato de ser uma denominação protestante, mas ainda com algumas peculiaridades dentro do próprio protestantismo, né? Você me permite fazer um adendo aqui? Assim, isso é uma concepção pessoal, acho que não é difícil chegar a essa percepção, que a dificuldade de você aderir a essas novidades estrangeiras, vamos dizer assim, né, que estavam chegando, principalmente com a virada do século, e não só com a chegada dos ministros, né, dos ministros que vinham da Europa ou vinham dos Estados Unidos, mas os próprios imigrantes, né, que o país passou a incentivar a vinda deles para cá. Mas aí, para você sair da religião predominante, né, que tem toda uma repercussão econômica, você vai ter que oferecer muito mais do que só uma questão de visão de mundo. Então, por isso, assim, eu tentando me colocar aqui no lugar das pessoas que viviam naquela época, era delicado você fazer uma outra opção que poderia lhe custar não apenas a questão de você mudar de religião, mas também poderia ter um custo social e econômico significativo. Então, isso era mais um desafio, né, que as pessoas viveram naquele momento. E, enfim, eu acho que os colegas podem acrescentar muito mais em relação a essa percepção que eu compartilhei agora. Realmente, quando você mexe com a questão da estrutura estabelecida da religião, você mexe com os fluxos de poder, né? E a gente sabe que sempre que há uma mudança nos fluxos de poder, existe um processo de resistência, porque efetivamente quem detém o poder, né, 99,9% das vezes ele não quer perder esse poder, né? Mas vamos lá, Milton Ribamar, como é que aconteceu esse processo aí?
O que os nossos pioneiros enfrentaram aí nesse caminho para hoje a gente ter uma igreja tão espalhada aí pelo país com mais de 1 milhão de membros? Voltando um pouquinho na história ali, no sul do Brasil, Santa Catarina, a imigração, ela foi forte a partir de 1850. Por que eles vinham, os alemães vinham da Alemanha? Por questões políticas, geográficas, econômicas e perseguição religiosa. Quem vinham para cá, os protestantes, nós chamávamos de protestantes, mas eram basicamente os luteranos. Então, foi fundamental a literatura em Santa Catarina e os comportores. Então, os livros não tinham barreiras. O pessoal era carente de leitura, não tinham literatura na linguagem alemã, era raro. Então, quando as revistas e os livros, as revistas tinham o nome de Arautos da Verdade, era em alemão, né? E vieram também livros, comentários sobre o livro de Daniel. E quando os primeiros conversos leram sobre o sábado, eles ficaram muito em dúvida e aceitaram o sábado. A família Bells, a família Olm, lá na vila de Brusque, Redondezas, ali Gaspar Alto, Lajeado Baixo, eles foram muito hostilizados, porque a colônia alemã era muito forte e a religião era muito forte. Ora, eles saíram da Alemanha por perseguição religiosa, eles eram reformistas, Igreja Luterana tem ainda por todo o sul aqui. Eles eram hostilizados, eles perdiam amizades e as casas eram apedrejadas. Nós temos histórias que eles jogavam ovos podres nas casas e humilhavam muito aqueles que se decidiam em guardar o sábado. Então, o quarto mandamento foi fundamental para eles aceitarem, e as outras verdades. Mas as hostilidades e as ofensas eram muito grandes por parte dos próprios imigrantes, que tinham o domingo como o dia santo. E isso aconteceu também agora em 1900, depois em Bom Retiro, quando os primeiros conversos, através de literaturas vendidas e trazidas por comportores, decidiram pelo sábado. A questão era o sábado. Depois vinham outras questões. Depois vinha a questão do cigarro, da banha, da carne de porco e outros assuntos, mas o sábado era fundamental. Eles eram muito hostilizados, de todas as formas. Perdiam amizades, o início não foi fácil. Então, aí no sul do país, o embate, né, digamos assim, foi com os luteranos, devido ao sistema de crenças que eles trouxeram da Europa. E interessante que o luterano é muito determinado, né? Tem convicções muito fortes. No Nordeste, esse embate ele envolveu a fé católica. Então, eu estava dando uma olhadinha aqui no material, um livro publicado pelo Antônio Giraldi, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele diz que, após a independência do Brasil, em 1822, a Sociedade Bíblica Americana começou a ter direito, né, de distribuir Bíblias no país. E entre 1822 a 1889, que é a data citada aí pelo nosso querido Júnior, então foram entregues no Brasil 206 mil Bíblias, somente pela Sociedade Bíblica Americana. E o curioso é que essas literaturas foram se espalhando, e elas foram recebidas, essa Bíblia, digamos assim, publicada por editoras protestantes, de confissão protestante, elas foram recebidas com suspeita por aqueles que eram a hegemonia, né, religiosa do país. No caso do Nordeste, a chegada das Bíblias e, posteriormente, da literatura adventista, ela foi recebida com muita suspeita. Por exemplo, né, para citar um exemplo de dificuldades, o André Gedrá, ele sai de Belém do Pará, onde eu moro, viaja 1.450 quilômetros até Fortaleza e Juazeiro. Em Fortaleza, ele trabalha ali espalhando a literatura na cidade e também no interior, mais próximo à capital, e ele viaja a Juazeiro de trem. Então ele chega em Juazeiro do Norte em agosto de 1930. Então ele vai à casa do homem mais ilustre da cidade, que era o fundador daquele município, o padre Cícero Romão Batista, que é bem conhecido, né?
pelos laços que unem ele ao catolicismo popular, a questão das romarias, as tradições religiosas, e ele consegue vender um livro ao padre Cícero. Então ele é muito habilidoso e ele consegue deixar a literatura adventista ali nas mãos ou na residência do padre Cícero. Então os comportores, com muita habilidade, conseguem entregar a literatura. Agora, os pregadores, eles têm mais dificuldade. Antes de eu falar dos pregadores, o Rubens Lesser, que se tornou editor da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, ele também visitou Juazeiro do Norte e uma cidade vizinha chamada Crato, distribuindo a literatura adventista. Então, esses comportores, eles eram muito, digamos assim, habilidosos para deixar a literatura e convidar as pessoas à leitura, né, ao exame, e muitos acabaram se interessando pela Bíblia. Agora, quando o Rubens Lesser chega à região do Cariri, né, que é o sul do Ceará, ele entra numa cidade chamada Barbalha e há uma placa, né, há uma placa grande na entrada da cidade, tipo um outdoor moderno, com a seguinte frase, em palavras garrafais, né, em letras garrafais: atenção, senhores protestantes. O alto lá, senhores protestantes, a Barbalha de Santo Antônio já está evangelizada. Então essa frase, né, é um desafio, né, para aqueles que estão vindo com a nova mensagem. Mas ele acaba indo trabalhar em Crato, trabalha em Juazeiro. E em Juazeiro, quando eu entrevistei, para esse livro que o Alexandre mencionou, ele é ameaçado, o prefeito o convida a se retirar da cidade. Mas mesmo assim ele consegue ali deixar a literatura. Então, a maior intolerância não foi contra os comportores. Os comportores como o José Alves, ele havia se especializado em trabalhar com clérigos, com religiosos, com padres, freiras, bispos. E ele consegue ali vender aos bispos, aos padres ali da região do Cariri, às freiras, às irmãs. Mas quando o primeiro pregador vai a Juazeiro fazer uma conferência pública, uma série de palestras, ele aluga um cinema no centro da cidade. O nome desse pregador é José Cândido da Bessa Filho, José Bessa. Ele aluga aquele cinema e ele começa a pregar. E o auditório lota, né? Cerca de 400 pessoas, segundo o relato dele. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que esteve presente, seu Zezinho. Ele disse que e ele lembra detalhes, o que me impressiona, né? Me impressiona. Ele disse que entrou no cinema quando um pastor adventista falava sobre Nabucodonosor. Então, ele lembra detalhes dessa ocasião. Mas, com esse interesse, né, despertado, na segunda semana, o padre faz um discurso ali e ele usa a seguinte expressão, né? Se o padre Cícero fosse vivo, não deixaria os protestantes invadirem nossa cidade. Então esse grupo de pessoas que houve acaba se unindo a um grupo maior, vão à frente do cinema e ali ameaçam os pregadores, né? A equipe missionária, o pastor Bessa, sua esposa Anaí, o grupo de obreiros, e felizmente a polícia intervém e depois dispersa a multidão. Após esse fato, o público cai de 400 para 40. Eles continuam pregando 4 vezes por semana, mas no final da série, eles não conseguem o alvo que eles desejam, que é batizar as pessoas, estabelecer ali uma congregação. Então não há essa liberdade religiosa prevista no Código, né, Civil, nas leis estabelecidas. E outro fato acontece. Essa é uma represália. O segundo, e eu queria mencionar porque é importante que a gente conheça um pouco da história, porque graças a Deus isso não tem se repetido há muitas décadas. Há uma consciência coletiva em todas as pessoas de que todos têm liberdade de crença e culto, né, em nosso país. Então, como os missionários continuam trabalhando à noite e também nas visitas durante o dia, a Anaí Bessa comenta que alguns jovens se aproximam dela e jogam capim na direção dela. Porque na época, no Nordeste, os protestantes, né, os evangélicos, eram chamados de bodes, né?
Então oferecem capim a ela. Mesmo assim, ela continua fazendo convites. À noite, o pastor Bess e a sua esposa acordam e os obreiros na casa onde foi alugada, e eles sentem um mau cheiro, porque jogam, né, por baixo da porta deles fezes. Fazem a mesma coisa com o proprietário da casa, que apenas alugou a casa. Então, esses são alguns exemplos de algumas agruras, de algumas perseguições, né? Incompreensão, talvez na época, que os nossos missionários enfrentaram, mas com muita resiliência, né? E com muita paciência, e com depois o apoio das autoridades locais, houve a possibilidade de continuar pregando o evangelho, né? Então, houve perseguição severa, tanto de caráter físico como verbal em Juazeiro, mas apesar disso, o trabalho foi continuado, e tanto aquilo que está estabelecido nas leis, né, como também na consciência coletiva do povo, foi se ampliando, e graças a Deus a igreja foi estabelecida, apesar dessas lutas e de outras que o tempo não permite a gente relatar. E eu lembro do seu livro aí também, que teve uma questão que parece que aquela pessoa que alugou o salão diante desses reveses, me corrija se eu estou enganado, Ribamar, essa pessoa até queria rescindir o contrato e teve que se apelar para o texto do contrato, vias de garantia, para pelo menos poder concluir essa série, né? Tamanho foi a oposição que foi despertada nessa cidade aí, não foi? Exatamente. O pastor José Bessa teve que, em Fortaleza, fazer contato com o secretário de Segurança do Estado na época, que deu as garantias para que eles pudessem continuar a série ali na cidade. Sim, mais um detalhe, Alexander. As pessoas que se interessavam e iam à conferência, elas também eram alvo de, digamos assim, ataques, né, por alguns vizinhos. Naquela época, em Juazeiro, não havia água encanada. Estamos falando no final da década de 50. Provavelmente essa conferência foi em 1959. Então, se o vizinho fosse à conferência, como não havia água encanada, algumas pessoas tinham cacimbas, né? Tinham poços em casa, no quintal, e a água era dessa maneira distribuída entre os vizinhos. Então, se um vizinho fosse à conferência, outro vizinho não dava água. Então, ficava muito difícil alguém aderir à mensagem se ele não poderia nem sequer contar com o apoio do vizinho em relação à água potável. Então, havia uma tremenda dificuldade e consequências drásticas sérias para aquele que desejasse ser batizado naquela ocasião. É incrível isso, porque fica difícil até para a gente imaginar isso, né? Você negar o direito à própria água, né? Numa região que a gente sabe que tem um desafio até hoje ainda, né? Muitas vezes com relação à água e passar por essa situação. Agora a gente falou muito a questão dos imigrantes, né? Os imigrantes alemães não só no sul do país, mas também no sudeste, no nordeste, como vocês colocaram. Mas, Hamilton, teve uma pessoa que eu lembro daquele livro, né, Fé, Honra e Coragem de um Povo, que o Hamilton conhece bem, que era uma índia, né, uma índia que se chamava Lucamoa. E essa índia, ela teve, assim, ela foi um personagem histórico, né, o pessoal não está acostumado a ver a figura indígena no estado de Santa Catarina, mas existiam algumas tribos ali no estado de Santa Catarina, algumas até peculiares da região, e dentre essas tribos aí teve, né, uma história um pouco longa, muito triste, né, porque eram tempos muito violentos, mas teve essa pessoa aí que se converteu ao adventismo, né, eu queria que o Hamilton falasse um pouquinho, se ele sabe dessa história ou de outras, assim, parecidas com essa, como é que foi esse espalhamento da mensagem agora não só entre os alemães, mas também entre as comunidades ali, né, que estavam ali próximas. Naquele tempo que os imigrantes vieram para cá, na metade do século XIX, o Império oferecia mil maravilhas. Uma terra abençoada, uma terra que produzia tudo, e realmente, mas eles, quando recebiam o seu quinhão, a sua parte de terra, era uma terra povoada de índios, mata fechada. O Império, quando dava muito uma enxada, um machado, uma foice, algumas sementes, e os imigrantes enfrentavam era cruel. Vinham se apoderar de uma terra que era, vamos dizer, dos indígenas, dos índios, muitas tribos. E Lucamoa é uma tia-avó minha. Então, nessas disputas aí, o meu bisavô era Eduardo, filho de Johann Deutscher, que é o pioneiro, em 1900,
eles estavam numa disputa lá e esse meu bisavô, então, pegou essa menininha índia e criou ela junto com a minha avó. Então, a história conta que na região, os livros apontam, a sua casa hoje é tombada pelo município, a sua casa, e ela, como índia, falava a língua alemã e tornou-se adventista, desde que foi adotada, desde o momento que separaram ela dos seus pais, enfim. A história não é bonita, não é triste, mas o final é que ela, como indígena, era adventista e falava a língua alemã, então isso percorreu a região aqui e é uma história que está relatada em livros, inclusive. Se o Hamilton me corrija se eu estiver errado, mas assim, aqueles tempos eram tempos assim muito difíceis, né? A gente sabe que aconteceram muitas injustiças históricas, como o Hamilton falou, essa terra ela era habitada por índios, mas assim, é difícil a gente sair com soluções simples para problemas complexos, né? Os imigrantes chegaram aqui, realmente os índios queriam defender o seu território, e aconteciam aí situações de muita violência, né? Tanto de um lado quanto do outro. E aí, nesse contexto de violência, né? Numa dessas guerras que aconteceram entre o homem branco e as comunidades indígenas, independente de quem começou, quem provocou, quem respondeu, revidou e tal, um saldo foi, né? Justamente essa carinhosamente chamando essa indiazinha, né? Que acabou ficando órfã numa dessas guerras, e justamente por serem ali, existirem famílias cristãs ali naquela região, ao invés de tratar essa menina, né, com desprezo, como uma raça inferior, como era comum, né, as pessoas naquela época enxergarem, né, os povos não europeus, essa família tratou essa indiazinha aí como filha, né, criou como filha, deu todo o acesso, todos os direitos que uma filha legítima teria, né, dentro de uma família. Então são histórias muito bonitas que a gente vê do evangelho não só sendo pregado, mas o evangelho sendo vivido também, né? Que isso é uma questão realmente muito importante. A gente percebe como o poder do evangelho ele chega mudando uma comunidade, não apenas nos seus discursos, mas também nas suas práticas, né? Então, Alexandre, Alex, e é bom mencionar que a mensagem chegou a todos, aos moradores que não eram imigrantes, enfim, moradores da região, eles eram alcançados. Não só famílias alemãs que chegavam de outros lugares de Santa Catarina ou vinham da Alemanha também, mas a mensagem ali foi para a comunidade toda. Em Bom Retiro, que eu estou me referindo, né? Ela não era só para imigrantes ou para brancos alemães. A mensagem atingiu a todos. Hamilton, eu fiquei ouvindo você falar sobre esse gesto, né, de adotarem essa menina, e pensei que talvez esse ato, né, de amar ao próximo, ele acabou quebrantando muitos corações, né? Nós sabemos que a maioria da população brasileira é católica, e aqui na região do Cariri, a mensagem adventista foi recebida, como eu falei, com muita suspeita, né, porque era uma concorrente, né, a fé que eles amavam, que eles viviam, praticavam. Considerando que Juazeiro é o berço, né, das romarias em relação ao Padre Cícero, mas assim, os missionários adventistas, assim como no Sul, como o senhor mencionou há pouco, eles não apenas foram ensinar uma doutrina, mas compartilhar o amor de Deus. E isso acabou contribuindo para abrandar, né, alguns corações que talvez não aceitariam apenas a doutrina que eles traziam. E eu queria citar alguns exemplos aqui. Claro, são um pouco diferentes, mas eles correspondem ao que parte da sua família fez no passado, e muitos fizeram também. Por exemplo, quando os comportores chegavam ao Cariri para vender a literatura, eles acabavam contribuindo com a questão educativa, né? Porque o índice de analfabetismo era muito grande. Então, muitos pais viam naqueles homens pessoas que poderiam motivar seus filhos aos estudos, né? Sem contar que alguns dos próprios jovens que foram batizados ou aderiram à mensagem adventista também ingressavam na comportagem e acabavam passando a terem mais interesse na leitura, nos estudos, e alguns acabaram indo estudar em colégios da igreja.
Outro detalhe interessante é que um desses compositores, chamado José Alonso, ele foi à região do Cariri, ele passou cerca de 3 anos lá, foi um dos primeiros a fazer um trabalho lá na década de 60, mais intensivo em Juazeiro, Crato, Porteiras e toda aquela região, Milagre, Juazeiro. O Cariri ele é formado por 32 municípios. Então, ao fazer esse trabalho de comportagem, como ele era uma pessoa que tinha uma boa oratória, se comunicava muito bem, uma pessoa muito educada na comunidade, ele foi convidado pelo padre da época da cidade e por uma autoridade civil a ser um dos líderes da associação dos moradores do bairro do Seminário. É um bairro muito conhecido no Crato, que é uma cidade ali da região do Cariri, e ele acabou aceitando colaborar, né, com essa atividade lá da comunidade, e ele acabava ajudando a comunidade em algumas demandas sociais, contato com autoridades, e ele conta depois que isso acabou facilitando, né, o acesso a mais famílias e aumentando a confiança no que ele estava fazendo e quebrando o preconceito que havia, né, em relação a quem eram essas pessoas que vinham, o que elas traziam, que mudanças elas queriam propor à sociedade. E eu queria acrescentar mais um detalhe, é que o Harold Said, que era um pastor adventista que veio de Fortaleza a Juazeiro realizar uma conferência, além do ensino da Bíblia, ele ofereceu à cidade um curso como deixar de fumar. Então, cerca de 300 pessoas se inscreveram para fazer o curso, porque nós sabemos que hoje não há tantos fumantes como na década de 60 e 70, ele pregou ali na década de 70, e muitas pessoas acabaram se sentindo beneficiadas, né, pela terapia, pelos tratamentos, pelas orientações. E eu acrescentaria mais um dado, né? Um dos jovens que aceitou a mensagem adventista e se batizou, na década de 80, ele se tornou gerente da ASA, a Assistência Social Adventista, que atualmente é chamada de ADRA. Então ele passou a fazer um trabalho em todo o estado do Ceará, com um trabalho de distribuição de medicamentos, roupas, atendimento médico gratuito. E isso acabou pavimentando, né, o caminho para uma maior confiança e adesão da mensagem adventista. Então, esse trabalho social, de filantropia, né, que é um gesto também de amor ao próximo e de desenvolvimento, acabou minorando, né, um pouquinho essa perseguição e esse preconceito que havia. Eu achei por bem acrescentar esse detalhe aqui. É aquilo que a gente entende como o método de Cristo, né, que se misturava entre as pessoas como alguém que lhes desejava fazer o bem. Então, depois de ganhar a confiança das pessoas, poderia se abrir a porta para uma pregação mais missionária, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Júnior. A gente tem falado muito aqui dos desafios, como é que foram no passado e tal. E eu acredito que hoje, por um lado, a gente tem menos desafios, mas, por outro lado, a gente tem um aumento das dificuldades aí também em outros aspectos, né? Com relação à liberdade religiosa, né? A gente tem alguns momentos, parece até uma tentativa até de retrocesso de algumas conquistas que foram obtidas aí ao longo do século XX. Júnior, como é que você enxerga hoje os desafios atuais à luz daquilo que aconteceu no passado e quais são os desafios que você enxerga hoje que estão diante da igreja no cumprimento da sua missão hoje no século XXI? Eu queria fazer um contraponto aí, instigar, né, algumas reflexões. É porque a gente está falando muito, assim, que é a proposta do podcast, né, falar em perseguição, que a igreja sofreu, né, a igreja adventista, o protestantismo como um todo, né, como a gente frisou aqui no início, o cenário é de uma religião predominante, de uma denominação predominante, e aí há uma tentativa de penetração, entre aspas, né, dessas novidades que estavam vindo dos Estados Unidos da América e europeias também. Que lá também essas religiões são minoria. Eram minoria na época, né? E enfim, vieram com essa penetração no Brasil e com essa leitura de perseguição. E, num primeiro momento, né, essas religiões entram, né, com uma atitude de irmandade, né, de até um certo ecumenismo, e depois elas passam também a disputar no mercado da fé, né, o seu espaço por membro.
Mas no contexto religioso brasileiro, assim, a rigor, as religiões realmente foram perseguidas, inclusive com violência sistemática, são as religiões de origem africana. E assim, um risco, que aí você está falando, né, quais são os riscos atuais, do adventismo. Um dos riscos que o adventismo sofre não é nem tanto de perseguição, assim, pelo menos no contexto contemporâneo, porque a igreja adventista, assim como as outras igrejas religiosas, elas acabam contemporizando. Né? Mas o risco que a igreja tem é de também fazer perseguição em relação a outras denominações. Eventualmente, engrossar um discurso de ódio em relação a um outro grupo. Né? E assim, eu falo isso, né? Não tentando fazer nenhuma pecha em relação à igreja em si, mas assim, é a tentação que existe, né? Em relação a você, né? Por estar contemporizando, né? Você já ter leis e principalmente essa absorção social da sua proposta, né? Acabar também, né, em alguma medida, fazendo coro, né, com esse tipo de perseguição. Esses são os riscos que existem. Porque, assim, do ponto de vista legal, tanto a igreja adventista como as religiões de uma maneira em geral, elas estão bem protegidas. E, inclusive, há uma novidade da lei do racismo, na 7.716, que incluiu algo que é pitoresco. E, assim, ainda eu estou aqui na expectativa de ver como é que isso vai ser abarcado. Porque essa lei, né, que tradicionalmente ela tenta proteger as pessoas contra o racismo de uma maneira geral, seja de origem de cor, enfim, ordem geográfica, né, de onde a pessoa vem, mas também ela inclui a questão religiosa. E ela incluiu um dispositivo que constituiu como causa de aumento de pena você fazer algum tipo de discriminação de ordem religiosa dentro de um contexto de diversão, dentro de um contexto de recreação, que aí envolve muito aquilo que a gente vê na imprensa não, né, nas mídias, esse tom jocoso em relação a uma ou outra religião, né? E aí envolve o cristianismo, né? Envolve todas as religiões. Mas, assim, qual é a sinalização assim, que eu vejo, né, antevejo em relação a essas leis? É uma maior proteção ainda das religiões, assim, de uma maneira geral. Isso no âmbito jurídico, mas aí há de se ver como é que isso vai ser absorvido, como é que vai ser plasmado em relação a tudo que a gente já existe hoje. Uma curiosidade, Alex, que eu andei levantando aqui, é que em alguns países, né, para ver como essa questão da perseguição a alguns ramos religiosos é ainda relativamente recente, no Haiti, até o ano de 2000, o curandeirismo e o voodoo eram práticas que eram consideradas criminosas. Né? Então, ou seja, aqui na virada do século, um país aqui do continente americano considerava essas práticas como sendo criminosas. Para você perceber, né, como é que a visão religiosa ela muda, né, dentro de cada país, né, e mesmo dentro de um continente, né, que a rigor teria uma influência americana, da liberdade norte-americana muito grande, mas que ainda não é vista assim de maneira muito patente, né, sobretudo por conta das questões do discurso de ódio, que estão muito presentes hoje, e que é um risco muito grande para qualquer religião ser, e os pregadores, né, de uma maneira geral, serem taxados de discriminadores, né, de pessoas que estão promovendo algum tipo de perseguição. Júnior, eu gostei muito dessa reflexão que você trouxe, né, e é legal quando a gente tem um podcast assim,
com vários componentes, com backgrounds diferentes, porque sempre saem reflexões muito boas. A gente está olhando muito para o nosso passado, a gente está olhando muito a dificuldade, né, que os nossos pioneiros, aqui claro que em primeira instância a Igreja Adventista, mas também logo na sequência a Igreja Protestante como um todo, toda essa luta, né, que eles passaram na história. E você trouxe esse ponto de que a gente, e quando eu falo a gente, é nós protestantes, né, muitos de nós, podemos e estamos, né, como a gente vê aí quase diariamente nos jornais, estamos praticando aquelas mesmas perseguições com outras religiões aí que a gente não concorda, né? Ou, às vezes, eventualmente, até o catolicismo também, dependendo do contexto. E aí a pergunta é, né, poxa, se eu sei o que é você estar no lado, né, da vidraça, assim, por que dando a oportunidade a gente vai virar pedra, né? Então eu fico pensando até que ponto isso é fruto, né, daquele processo de você se transformar naquilo que te agride, que é um processo psicológico muito complexo, está envolvido nisso, né? Não sei até que ponto isso aí pode envolver a síndrome de Estocolmo. Eu não sei até que ponto tem aquela estratégia também, né? Se eu fizer bullying lá no Joãozinho, aí isso significa que eu não sou a vítima do bullying, né? Então você entra no pensamento de manada e você começa a praticar o assédio. Então, realmente, são questões que a gente precisa pensar, né? Talvez um dos desafios, eu achei muito interessante isso que você trouxe, nós no século XXI, assim, né? De perseguido a perseguidor, né? E fugir dessa espiral, fugir ali dessa síndrome, que a gente sabe que, logicamente, não com todos, né? Logicamente, não com todos, mas a gente sim percebe no protestantismo acontecendo. A gente pode, com certeza, a gente vai discordar, entre nós mesmos protestantes, a gente já discorda, né, óbvio, isso dá muito caldo, quanto mais aí de religiões aí de matriz afro, né, o próprio catolicismo mesmo, que a gente acaba encontrando bastante pontos de divergência e a gente tem que tomar esse cuidado mesmo para que a gente, né, fazendo o endosso aí do que o Júnior falou, a gente tem que tomar esse cuidado porque de perseguido a gente não vir perseguidor, né? Mais um acréscimo aqui, tentar falar um pouco da minha experiência, assim, no meu estado, né? O colega aí está falando do Ceará. Eu fiz um levantamento logo na época da faculdade, né, com alguns dados do IBGE que eu tinha, e aí em 2010 os dados do censo que existiam revelavam que proporcionalmente o Piauí era o estado mais católico do país. Eu não sei se ainda está assim, essa margem ainda é correspondente. E dessa constatação, você acabava percebendo e tirando algum tipo de conclusão em relação à acomodação, né, diferentes espectros religiosos, né, cristão, né, que chegava ao Estado e tentava se estabelecer, e da resistência, né, não ostensiva, né, como os colegas aí relataram, né, descreveram, mas de certa forma velada, né, é aquela coisa, a gente nem se opõe, mas também a gente não está aqui para contribuir, né, e aí você percebia, né, e aí eu acho que também tem um pouco da falta de sofisticação e de divulgação da mensagem adventista, que acabaram tornando essa empreitada do adventismo no Piauí um pouco mais difícil. Tanto que só mais recentemente, agora, há poucos anos atrás, foi que a igreja no Piauí constituiu uma missão e tudo mais. E, enfim, aí você tenta ver quais seriam as explicações em relação a isso. Porque, em determinada medida, alguns estados do país, e aí talvez a migração, acho que os colegas podem fazer uma leitura melhor a respeito disso, eles tiveram um avanço e uma recepção maior dessa mensagem adventista. Enquanto em outras regiões, né, por conta da formação da sua população e tudo mais, houve uma resistência muito maior da penetração dessas, digamos assim, vou chamar de novidades, né, dessas novidades, dessas mensagens. E principalmente porque o adventismo tem um ponto aí peculiar, que muito da comportagem, ela foi feita através daquele livro chamado O Grande Conflito, e que tem na sua mensagem, ele tem algum tipo de alerta em relação à religião predominante.
Então, você, quando chega com promovendo essa literatura e tudo mais, por mais impactante que ela seja, no que diz respeito às suas verdades, mas também ela é uma mensagem incômoda, né? E aí você vê, né, esse tipo de literatura sendo distribuída e, naturalmente, né, você vai sofrer algum tipo de... É muita ingenuidade a gente achar que a gente não vai receber nenhum tipo de rechaço por causa desse conteúdo, né? E eu queria aproveitar aqui também e perguntar para o Hamilton, porque ele faz um evento todo ano em novembro, se eu não me engano, é no feriado de finados, é isso, né, Hamilton? Tem o encontro dos pioneiros, dos descendentes dos pioneiros adventistas lá de Santa Catarina, né? Como é que funciona, Hamilton? Então, Alex, é sempre no primeiro final de semana de novembro. Esse ano vai ser o 28º encontro, dia 4 de novembro, e quem fará a programação são os irmãos que saíram de Bom Retiro e foram para Maringá, no Paraná. Nós temos 3 pastores ainda que saíram de lá, 8 saíram de lá, pastor Berger, pastor Henrique Berg, e nós temos ainda atuando o pastor Ademar Quint, o Euri Branger e o Gilson Grittner, filhos de Bom Retiro. Então, nós temos uma igreja construída em 1948, totalmente restaurada. Nós temos um museu, nós temos um pavilhão construído em 1958 para as grandes reuniões administrativas que Santa Catarina fazia ali, porque Bom Retiro, na década de 60 e 70, era a sede administrativa do Estado. Então, ali tem muita história, tudo preservado, todos são convidados a conhecer. Compareçam lá, será um prazer recebê-lo. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você e poder fazer a sua reserva aí para novembro? Aí você pode passar o meu contato, né? Que a gente dá todas as informações. Então tá bom. Então, se você quer participar do encontro na Trilha dos Pioneiros, manda um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com e a gente responde para você passando o endereço eletrônico ou uma forma de contato aqui do Hamilton, da sua equipe, para que você possa participar dessa experiência. E Ribamar, eu queria saber como é que a pessoa que está interessada em adquirir o seu livro, como é que essa pessoa consegue acesso a esse material que você produziu, né? Então, Alexander, a Sociedade Criacionista Brasileira está preparando a 2ª edição desse livro, e agora, esse ano ainda, eles vão anunciar o lançamento da 2ª edição desse livro chamado Adventismo na Terra do Padre Cícero, uma história de fé, perseguição e milagres, no site da Sociedade Criacionista, que é scb.org.br, e no meu site, ribamarDiniz.com, e nas minhas redes sociais, que é sempre Ribamar Diniz, no meu canal no YouTube, eu vou divulgar os detalhes, tá bom? Então, há muitas curiosidades, Alexander, sobre a evangelização de Juazeiro, primeiro pelos laços que unem a história da cidade e de seus personagens ao adventismo. O Padre Cícero, para quem não sabe, ele é o personagem religioso talvez mais popular do século XX, e ele foi também político, né? Foi prefeito da cidade, foi vice-governador do estado, na época era chamado de vice-presidente. Chegou a ser excomungado, né? Exatamente, passou por um processo de excomunhão na Igreja Católica, e em 2015, dada, né, a repercussão das romarias, ele foi reconciliado com a Igreja através do Papa Francisco, e o processo de beatificação dele está avançado. E eu não posso adiantar, né? Não posso dar muito spoiler aqui, senão você não vai adquirir o livro. Se você quer também saber como Deus atuou em meio às perseguições, né, intolerância religiosa, como os pioneiros desenvolveram essa resiliência, essa fé, né, essa confiança em Deus para alcançar aquela região, ao ponto do primeiro missionário ter chegado em 1930 e o primeiro batismo ter acontecido apenas em 1969, né, décadas depois, a primeira igreja começou a ser construída 10 anos depois, em 1979, hoje, em Juazeiro, há 20 congregações, há um grande número de membros, e é um adventismo pujante, é o 3º polo, né, do adventismo no Ceará. Só que no livro eu conto também a história do adventismo no Nordeste e no Ceará, então vai ser muito interessante. Alguns personagens, como José Bessa, Rubens Lessa, eles se tornaram obreiros conhecidos em escala nacional. O Robson Marinho, que é professor na Andrews University. Então, é interessante ter contato com essa informação, e você é o meu convidado para ler esse material, tá bom? Obrigado aí. Acompanhe no site SCB, sierracharliebravo.org.br, digita no Google Sociedade Criacionista Brasileira e você acompanha lá, então,
o lançamento desse livro ao longo desse ano aí do pastor Ribamar. Eu, na realidade, agora queria perguntar, assim, para vocês, né, já caminhando já para o final, o que vocês enxergam hoje de desafios para a igreja? Com certeza, nesses mais de 100 anos aí de história do Adventismo na América do Sul, no Brasil, né, aí 120, 130 anos. Agora, de uma perspectiva presente, né? Quais são os desafios da igreja hoje? Que tipo de dificuldades hoje que nós estamos enfrentando? Por exemplo, no passado a gente tinha que batalhar muito, tinha que suar muito, custava muito caro a gente levantar uma bandeira protestante, né? Custava muito caro eu vestir uma camisa adventista, ou presbiteriana, ou luterana, ou metodista, ou quem quer que seja. Hoje não está mais tão difícil. A gente tem, sim, algumas dificuldades, mas em certo aspecto até ficou meio chique. Mas, por outro lado, eu vejo assim que tem alguns outros problemas que a gente pode não estar acostumado. É assim, quando a gente era minoria e, de repente, dependendo do contexto, a gente pode ser até uma maioria. Hoje a gente vê um avanço muito grande dos protestantes, né, na parcela da população aí dos religiosos, né, em relação às outras religiões. Um crescimento muito grande, principalmente aí das denominações evangélicas e pentecostais. E que desafios nós temos hoje, né, Hamilton, Ribamar Júnior, como igreja, diferentes daqueles desafios do passado, mas que ainda assim são desafios e que ameaçam a gente enquanto igreja, né? Já caminhando aí para uma conclusão para a gente fechar o nosso podcast de hoje. Alô, demais amigos. Como vejo, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser diferentes através do ramo educacional, assistencial, pela mídia, pelas TVs, porque o povo, a sociedade está muito longe de Deus. Então nós temos que fazer a diferença de alguma forma. Jesus, quando viveu aqui, ele alimentava e curava, e depois pregava. Então nós temos que usar essas formas e esses instrumentos para chegar até ao povo, à sociedade que está muito descrente. Eles não acreditam mais em Deus. Eles acreditam na força deles mesmos. Então, utilizar tudo que a igreja dispõe hoje de modernidade, como você falou, que não tinha no passado. Mas temos que ser a diferença, temos que fazer a diferença. Maravilha, Milton, muito bom. Eu não vejo um desafio menor hoje do que no passado. Então, nós ainda temos um desafio missionário. Como o Júnior falou há pouco, o Piauí, ele tem mais de 100 municípios sem a presença de uma congregação adventista. Agora, voltando-se para Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais tem mais de 500 cidades sem uma igreja adventista. Você sabia? São Paulo, muitos espaços também não tem uma congregação nossa. Então, nós ainda temos hoje, no século XXI, um grande desafio missionário que essa nova geração precisa abraçar e precisa realmente ter essa valentia, né, que os pioneiros tinham para alcançar novos territórios. Não apenas geograficamente, mas virtualmente, né, porque as redes sociais, elas são ali realmente onde as pessoas estão, onde elas estão, e elas precisam ser alcançadas lá também. Eu trabalho aqui na região amazônica e ainda há centenas de ilhas, rios, comunidades para serem evangelizadas, além das tribos urbanas, logicamente, né? Segundo desafio que eu noto é a identidade. Então, nossos pioneiros, como posso citar aqui o Manuel Ludgero da Silva, foi o primeiro adventista de Juazeiro. Esse homem faleceu recentemente, aqui em Macapá. E ele era um homem destemido, né, em relação a pregar o evangelho, em relação a doar os seus bens para a causa do evangelho. Então, eu penso que nós precisamos resgatar essa confiança que os pioneiros tinham na palavra de Deus, essa confiança que eles tinham na obra de Deus, esse sacrifício, né, em relação ao trabalho em si. Então, eu penso que nós precisamos resgatar muito da nossa identidade cristã e adventista. E, finalmente, nós estamos em um mundo polarizado. O nosso irmão mencionou aí a questão da falta de fé, e eu queria agregar essa questão da falta de amor, né, coletivo. Infelizmente, o mundo e o Brasil está polarizado. Há várias questões que cativam a atenção das pessoas. Talvez uma das maiores hoje seja a política,
mas há uma guerra, né, de narrativas, e dentro desse turbilhão, né, de coisas, nós precisamos ser caridosos, ser amáveis, ser compreensivos com as pessoas, não nos envolvermos dessas polêmicas, mas nos posicionarmos de tal maneira a demonstrar que vale a pena ser um cristão. Devemos demonstrar esse equilíbrio, essa compaixão pelas pessoas que sofrem e tentar sermos pacificadores e oferecer o que nós temos de melhor para a sociedade, que é a mensagem bíblica que nós conhecemos. Mas há muito o que se fazer ainda e Deus está chamando novos missionários com o mesmo afinco, a mesma determinação, para terminarmos a pregação do Evangelho e, finalmente, recebermos a recompensa, o galardão que está prometido. Maravilhosa conclamação aí, Ribamar. Muito obrigado pela sua contribuição aí nesse sentido. Júnior. A gente tem que trabalhar enquanto é dia. As leis do nosso país, a Constituição, elas são muito favoráveis à pregação do Evangelho, à divulgação da mensagem. Mas aí, realmente, recuperando toda essa estratégia dos pioneiros aqui no Brasil, a gente tem que ter humildade, tem que ter inteligência. A gente não pode esperar que a igreja, como instituição, vá dar conta desse trabalho, porque ela não dá. Ela não tem uma força, um recurso humanos suficiente para isso. E iniciativas como esta, né, do canal Cientistas Adventistas, é excelente para fazer coro, né, com todo o esforço que vem sendo feito. E realmente a gente tem uma mensagem já para ser divulgada. A gente não precisa entrar em polêmicas, não precisa entrar no debate político, como o pastor Ribamar falou agora há pouco, porque o nosso conteúdo em si já é muito trabalhoso para ser divulgado, para penetrar. E há uma frase aqui na biografia do Stein Jr., né, que ele compilou aqui de um outro livro, falando a respeito dessas muitas denominações que existem no Brasil, que na verdade é uma família só, olhando para o cristianismo, né? É uma família cristã só, e essas várias denominações pode-se dizer que são várias tribos. E aí nós, humildemente, compomos essa tribo, dessa família cristã. E precisamos, dentro da nossa família, fazer o nosso papel, nos aproximarmos mais das outras denominações, de outros colegas que têm outras visões de mundo, e tentarmos, primeiramente, dialogar de maneira humilde, ouvir, né, e passar também as nossas compreensões. Porque se nós fizermos isso, tivermos um pouco mais de aproximação, vai ser muito mais fácil um trabalho colaborativo, cooperativo entre essas instituições para a propagação do Evangelho, dessa mensagem final que precede a volta de Jesus. Aqui em Palmas, eu tive uma experiência muito significativa, porque tem uma organização aqui dos pastores religiosos, né, das igrejas cristãs, e que eles se reúnem regularmente para falar a respeito das suas dificuldades e em conjunto superá-las. E eu achei isso muito, muito bonito, né? Já participei de uma dessas reuniões, né? Inclusive falando a respeito de um encontro adventista, né, sobre liberdade religiosa, e ali eu fui muito bem acolhido, né? Então, iniciativas como essa, né, e os pastores aqui da Igreja Adventista compõem também esse grupo, que são ajudas mútuas e que permitem algum diálogo interdenominacional, que é o que muitas vezes a gente precisa para a gente crescer, né, como um todo e espalhar a mensagem do advento a toda a nossa geração. Enfim, esse o apelo, né, o pedido, que eu acho que é uma das mensagens aqui do nosso podcast. Sensacional, Júnior. Então, aqui se eu posso compilar rapidamente o que cada um trouxe, né? O Hamilton aqui colaborou dizendo que a gente precisa praticar o amor, né? A gente precisa testemunhar não só por palavras, mas principalmente por atos. O Ribamar aqui trouxe uma questão muito importante da gente fortalecer a nossa identidade, né? A gente saber que nós somos cristãos protestantes,
não somos melhores, não somos exclusivistas, não acreditamos que a salvação é só do adventista, né? E por meio da estrutura organizacional adventista, a gente tem essa convicção, mas manter também a nossa identidade, né? E o Júnior aqui trouxe então a mensagem de um caminho aberto pelo diálogo. Então, assim, quem prestou atenção nesse finalzinho do podcast conseguiu pegar uma síntese, né? De a gente olhar para o passado, não viver no passado, mas também ao mesmo tempo não nos esquecer dele, e ao mesmo tempo extrair lições do passado. Eu gostei muito do que vocês três trouxeram, né? Que nos ajuda, inspirado aí nesse heroísmo, né, dos pioneiros, pegar esse heroísmo todo e converter nos métodos atuais, né, em inspiração para que a gente possa levar avante a obra, né, a mensagem que a gente acredita que nós temos a dar, né, ao mundo protestante, ao mundo cristão, que é para que a gente prepare o povo para se encontrar com o Senhor, né? Essa é a mensagem, essa é a missão da Igreja Adventista que a gente carrega no nosso nome. Então eu só quero dizer o nosso muito obrigado aqui em nome, né, do podcast, toda a equipe que trabalha aí, o nosso movimento de cientistas adventistas. A gente fala isso costumeiramente em todo podcast, mas é um assunto melhor que o outro, então eu não posso deixar de falar, né? A gente hoje arranhou um pouquinho desse assunto. Se a gente for pegar aqui, o Júnior está mais na parte legal aqui, mas falando da parte histórica aqui, o Ribamar e o Hamilton pegar um pouquinho só do que eles sabem de histórias, de experiências, de momentos, certamente a gente viraria a noite aqui gravando o podcast e a gente não esgotaria tantas histórias, né, e tantos testemunhos maravilhosos que a gente tem. Quero agradecer também a você que nos acompanhou no podcast e eu quero fazer um pedido, né, se você foi abençoado de alguma forma por esse podcast, né, se você entendeu que ele agregou valor para você de alguma maneira, compartilhe o podcast, né, assina o nosso canal lá no YouTube, também no Spotify, nos segue. Presta atenção, porque toda quinta-feira vai ao ar um episódio novo do podcast, temas variados, diferentes, sempre instigantes, sempre até incomodativos, né? Porque esse é o nosso objetivo mesmo, é tirar as pessoas da zona de conforto e colocá-las para pensar, para refletir, ainda que seja para confirmar suas visões, mas fazer isso com mais segurança. Então, obrigado a você também que nos acompanhou, que a gente se encontra em breve, né, no nosso podcast Cevada com Plutônio. Até lá! Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.